Então a primeira qualidade que a gente precisa cultivar é a paciência. Só que não é essa paciência de que eu sou impaciente, de que eu não consigo esperar as coisas. Vamos falar de uma paciência relacionada com essa consciência. Então, o que é o oposto da paciência? Ou a impaciência, a pressa, essa necessidade de controlar as coisas. Não é só quando alguém faz a gente esperar e eu perdi a paciência, ou quando alguém ficou me enchendo o saco por muito tempo, eu falo, pô, perdi a paciência. Aqui a gente está falando de uma paciência em relação a esse propósito da vida. E essa paciência como qualidade da consciência de que vai sabendo ou vai percebendo que tudo tem uma razão de ser. Que os tempos divinos são perfeitos. Não para a gente se motivar, não como uma frase de motivação, mas porque realmente a vida humana, uma vida é algo muito rápido. A gente pode achar que 50 anos, 80 anos é um montão de tempo, mas se a gente for ver, desde o ponto de vista espiritual, da consciência, a vida humana é um piscar de olhos. E o que a gente está com tanta pressa, com tanta ansiedade de que aconteça em 2 anos, em 1 ano, em 6 meses, em 1 semana, nossa, já estamos esperando faz tanto tempo, já estamos cultivando há tanto tempo. Então, a paciência, essa qualidade essencial nesse trabalho espiritual, nesse despertar da consciência, é entender que o horizonte de tempo da consciência é muito mais amplo e que as coisas tomam o seu tempo. E aqui mesmo, numa própria vida que a gente está, você vai começar a meditar, ou você está nesse caminho há 5, 10, 20 anos e talvez você pense, nossa, parece às vezes que eu nem caminhei, que eu não saí do lugar. E pode ser que sim, pode ser que talvez a gente não veja mudanças assim gigantescas, mas se você continuar pacientemente fazendo o que você tem que fazer dia a dia e sabendo que os resultados virão pelo que você está fazendo no tempo que tem que vir, você vai pouco a pouco tendo essa paciência de continuar no caminho, de perseverar nas suas práticas. Porque no fim, o que a gente tem que fazer, o nosso trabalho diário é se preparar. É fazer a nossa meditação, é observar as nossas reações frente aos eventos da vida, frente às circunstâncias, é refletir sobre a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de atuar, sabendo que eu estou construindo. Dia a dia, com paciência, eu coloco o meu grãozinho. Eu dedico o meu tempo, as minhas práticas ao cultivo dessa consciência. E o tempo vai então me ajudando a construir. Agora, se eu não estou fazendo bem as coisas, não há paciência que funcione. Mas se eu estou fazendo, fique tranquilo. Curta, desfrute esse trabalho, essa turbulência, essa paz, o que você tiver no momento, sabendo que você está fazendo o que você tem que fazer. O que a gente tem que começar a estudar, aquilo que nessa nossa sociedade atual talvez é algo que já é parte dos padrões, né, de como as pessoas vivem, de como vivemos, é essa pressa. Porque parece que o tempo é cada vez mais curto, a gente está cada vez mais acelerado, e principalmente se você vive numa cidade grande, não é assim? Por quê? Porque a gente perde muito mais tempo de um lugar a outro, no trânsito, nos problemas, nas burocracias e tantas coisas que são parte do sistema. Mas sem a gente perceber, a gente começa a viver com pressa. A gente começa a comer com pressa, a gente começa a caminhar com pressa, a gente começa a fazer 2 coisas ao mesmo tempo, pensando que assim a gente vai ter mais tempo. E sem ver, a gente não consegue viver um momento porque a gente tem essa pressa, essa pressão do tempo. E a consciência não tem isso, porque a consciência é só aqui e agora. Essa paciência está nesse estudo, nessa observação de como eu faço as coisas. Não quer dizer que eu não posso fazer as coisas a tempo,
que eu não posso acelerar o passo em alguns momentos sabendo que eu estou atrasado. Mas pouco a pouco, a atenção plena, a consciência requer que a gente desacelere um pouco. Não precisa ir a 100 por hora. Reduz um pouco a 80, a 60 e aprenda a não se sentir mal fazendo isso. Porque muitas vezes quando a gente desacelera, a gente acha que está ficando para trás. E, bom, aqui no canal você vai achar muitos vídeos, mas um deles é o parar. Você vai ver que às vezes parar vai fazer você avançar mais rápido. E até a analogia do trânsito, né? Tem gente que vai acelerando, e acaba que você encontra com ele no próximo semáforo, não é assim? Então toda aquela pressa provavelmente gere uma angústia, gere um problema muito maior para essa pessoa e até um acidente que vai fazê-la perder muito mais tempo. E aqui então a gente vai ver que se eu comer com pressa, eu não vou mastigar bem, eu não vou digerir bem e provavelmente eu vou ficar mais doente que uma pessoa que come tranquilo. E não é nem a questão de que se eu vou ficar doente ou não, é a questão de que eu estou vivendo o momento naquele momento. E a pessoa que come com pressa, a pessoa que faz as coisas com pressa, ela não está vivendo. Ela está passando pela circunstância com a cabeça em outro lado, mas esse momento para ela nunca existiu. Simplesmente foi uma tarefa a mais que ela cumpriu e que ela não esteve consciente. Outro aspecto aqui, essa agitação da gente viver com um monte de compromisso, viver com um monte de estímulo, com música, com séries, com internet, com notícias, com caos, com trabalho, com família, com os filhos, com responsabilidades. E quando a gente vai entrando nesse mundo da atenção plena, quando a gente vai ou chega perto do que é a paciência, ela muitas vezes tem esse saborzinho de tédio, de monotonia. Essa ciência da paz, né? Sentir essa paz, essa tranquilidade dentro, muitas vezes requer que lá fora a gente não esteja fazendo tanto. Mas hoje em dia, ainda que a gente diga que quer paz, ou que quer estar tranquilos no tempo que as coisas têm que ser, é tanta agitação que quando a gente encontra isso, sem perceber, a gente quer fugir. A gente foge, a gente liga para alguém, a gente busca alguma coisa para fazer. Então, também temos que estudar isso aqui. E um terceiro aspecto que a gente tem que observar é a raiva. Porque a impaciência, o oposto dessa paciência, essa raiva é o que gera essa raiva de quando as coisas não saem no nosso tempo. Sem perceber, a gente já tem uma expectativa e quando essa expectativa não se cumpre, a gente fica impaciente, a gente não consegue mais esperar e a gente fica com raiva disso. Não é assim? Então, no fim, essa paciência, para mim, é esse verdadeiro fluir com a vida e mais que com a vida, com o tempo, com essa dimensão do tempo em que nós existimos, onde na paciência a gente está aqui agora. E o tempo está passando nessa dimensão material, mas você está aqui. E só existe um momento para estar aqui e agora. Então, você não pode pular para o futuro. E o dia que esse futuro chegar, chegou. Não é assim? Não sei se eu me faço explicar. Se está daqui a 10 quilômetros e você está caminhando, em algum momento você vai chegar. Agora, você não vai conseguir fazer que esses 10 quilômetros apareçam no tempo. Então, se vai ter que chegar em 5 anos, chegará em 5 anos. Mas você tem que estar caminhando diariamente para que nesses 5 anos chegue. Então, quando você está fluindo, você está aqui no momento. O tempo está passando, está se movendo e você está aqui fluindo com ele. Você não está falando para o tempo, vai mais rápido, ou espera um pouco, ou não é agora, é depois. O tempo sabe o tempo dele. E se você está fluindo, você abraça esse tempo. Ó, no tempo que você quiser, eu vou continuar fazendo o meu aqui, vou continuar aprendendo, eu vou continuar fazendo as coisas com paciência.